Oi, gente, nós somos o grupo 12, o Stock. Meu nome é Sofia. Eu sou a Micaela. Eu sou o Pedro Igor. E eu sou o Gabriel. Nessa apresentação, a gente vai tentar dar um pouquinho do overview desse semestre. Então, primeiro eu vou começar falando sobre o que é o Stock, né? Que é um sistema de controle de estoque voltado para micro e pequenas empresas. Através dele, os donos e administradores de empresa podem cadastrar seus colaboradores, podem editar seus níveis de acesso, então eles limitam os acessos que esses colaboradores têm na aplicação. E, além disso, no estoque é possível fazer o gerenciamento das vendas. E nele, armazena dados pertinentes sobre produtos em estoque, por meio de tabelas e gráficos, e informa dados sobre vendas e quantidade de produtos disponíveis. Inicialmente, nós realizamos a engenharia de requisitos e foi dividida em 3 etapas: licitação, modelagem e análise. Na licitação, nós realizamos diversas técnicas, como storyboard, entrevistas, brainstorming, questionário, personas, introspecção, e também realizamos o design sprint, que é um sprint de elaboração de documentos utilizada pelo Google. Já na modelagem, nós fizemos backlog, léxicos, priorização, especificação suplementar, NFR, além de alguns diagramas no ML que serão mencionados no próximo slide. Também houve a etapa de análise, em que nós criamos 3 protótipos, basicamente. Protótipo de baixa fidelidade, de média e de alta fidelidade. Nos diagramas, nós realizamos algo semelhante ao design sprint, prevista pelo Google. Nós elaboramos uma sprint de elaboração de documentos, em que os documentos fossem elaborados de forma colaborativa entre todos os membros do grupo. Nós realizamos também a elaboração do diagrama entidade-relacionamento, que é uma parte muito importante da modelagem de dados, do modelo entidade-relacionamento, que modela a base de dados do nosso programa. Mas como funciona o nosso programa? O dono de um negócio cadastra sua empresa no estoque e adiciona os colaboradores daquele negócio. Os colaboradores adicionam produtos ao estoque e dão baixa no momento em que uma venda é realizada. Além do controle em tempo real de estoque, realizamos algumas análises com os dados de venda gerados por meio de gráficos. Deixa eu passar, maravilha. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os padrões de projeto que a gente usou dentro da nossa aplicação. Em um primeiro momento, a gente separou o time para estudar os padrões de projeto e tentar visualizar quais eram os padrões de projeto mais adequados para a gente utilizar dentro da nossa particularidade do nosso projeto. Foi muito difícil visualizar em código quais padrões de projeto a gente podia utilizar, né? Mas acabou que uma semana de estudo, então a gente estudou, documentou os estudos também no nosso wiki, tentou levantar em quais casos tais padrões de projeto seriam mais adequados, e a gente chegou nesse padrão de projeto que vocês estão vendo aí. Então, passando um pouquinho por cada padrão de projeto, dentro do módulo de Graspus, a gente usou principalmente a controller, que dentro do padrão hash, né, nosso servidor utilizou o padrão hash de API, fica muito mais fácil organizar seu projeto em controllers, né? A gente liga uma rota com uma controller e tudo mais e utiliza todo esse fluxo. Então, a gente utilizou as controllers, também polimorfismo especialista, né, para alguns casos do nosso projeto. E também, falando um pouco sobre golfe estrutural, os padrões que a gente usou no golfe estrutural, principalmente o decorator, nesse caso, o decorator a gente utilizou porque o sequelize, ele tem algumas funções já pré-definidas. Então, a gente conseguiu adaptar essas funções, utilizando o decorator, para fazer algumas ações baseadas nas nossas particularidades. Então, a gente utilizou o decorator para essa finalidade. Mas também teve o adapter e o package, né? O adapter, por exemplo, a gente usou para os nossos gráficos. A gente precisava dos dados para mostrar os gráficos da nossa aplicação, tratados já, bem bonitinhos, para a gente mostrar os gráficos lá. Então, a gente precisava adaptar os dados que a gente tinha de estoque, de saída de estoque, de criação de estoque e categoria, para dados visíveis, né? Que a gente poderia utilizar já fáceis dentro do nosso gráfico. Então, a gente utilizou o adapter para isso. Outro muito, muito importante também, que foi o singleton. O singleton, galera, a gente usou principalmente dentro do tópico de golfe estrutural para o nosso banco de dados, né? Não dá para ficar criando várias instâncias de banco de dados dentro de uma aplicação. A gente precisa utilizar uma mesma instância de banco de dados. E aí, a gente usou o singleton, que fica muito mais fácil com o sequelize, que era a ORM que a gente utilizou, criar uma instância só dentro do singleton utilizando o padrão de projeto. E por fim,
dentro do Golf comportamental, a gente teve alguns pontos muito importantes, por exemplo, o Chain of Responsibility, o State, principalmente no front, né? Que o React é um framework que utiliza muito esse padrão de State, e o Iterator. O Chain of Responsibility também, vale a pena ressaltar, foi muito importante porque dentro da nossa regra de negócio, a gente tinha algumas particularidades, que são os níveis de acesso. Por exemplo, a gente tem principalmente hoje 3 níveis de acesso: o do owner, o do admin e o do seller, que é o do dono do negócio, né? Administrador e o vendedor. E algumas funcionalidades são limitadas de acordo com o seu nível de acesso. E a gente utilizou esse padrão, esse Chain of Responsibility, para limitar os acessos de determinado usuário de acordo com o seu nível de acesso. Então, em conjunto com os mirrors, né, dentro do Express, ficou muito, muito fácil e muito bom utilizar esse conceito dentro da nossa aplicação para limitar os níveis de acesso do usuário. E aí, dentro desses padrões, a gente conseguiu montar todo o nosso back-end, principalmente no nosso back-end, né, que a gente usou esses padrões, e ficou bem fechado. Então, no fim, os padrões de projeto deram muito certo e a gente ficou muito feliz. Nossa arquitetura, ela se baseou no estilo arquitetural de N camadas. Nele, a gente tem a figura do cliente e do servidor, que no nosso caso é o database. E o cliente, ele depende do database para executar o seu trabalho, e o servidor, ele atende o cliente, então ele passa as informações. Mas, ao mesmo tempo, a nossa arquitetura é muito parecida com o padrão MVC. Então, o Model, View e Controller. Sendo as models a estrutura de dados com quais o usuário lida e faz a conexão com o database, né? E a View é toda a lógica de UI do aplicativo. E a Controller é a responsável por fazer essa ligação. Então, ela é intermediária nisso. Ela atua como uma interface entre a Model e a View. E é nela que a gente processa todas as negociações, toda a nossa regra de negócio. Eu vou falar um pouquinho sobre a reutilização de software do nosso projeto. Primeiro, introduzindo um pouquinho sobre o que é reutilização, que é a capacidade que o software tem de reduzir tempo e custo de computação e de recursos humanos. E ela faz isso através de frameworks ou de bibliotecas ou até mesmo de padrões de projetos. Eles possuem frozen e hotspots, que são aqueles pontos em que o usuário pode ou não alterar, pode ou não modificar o código do jeito que ele quiser. Os frozen spots são aqueles que ele não consegue modificar, e os hots são aqueles que ele consegue modificar como ele quer, como ele pretende fazer. Para nossa aplicação, a gente está utilizando alguns frameworks. No front, estamos utilizando o React. No back, estamos utilizando o Node. E, além disso, estamos utilizando o Docker também, que ele faz toda a ambientação do código. E alguns padrões de projetos também seguem essa lógica de reutilização, como, por exemplo, o Decorator, que já foi mencionado anteriormente pelo Gabriel. E tudo isso ajuda o código a ser um pouquinho mais clean, poder ter uma escalabilidade maior. E agora a gente quer mostrar como é que o código, ficou a nossa aplicação. E é isso. Agora a gente vai mostrar a nossa aplicação. O Igor está rodando na máquina dele. Então, essa é a nossa página inicial. Essa é a página que você tem acesso antes de fazer o login. E aí, nela, tem o controle em sua mão, com o estoque você acompanha o fluxo de estoque em tempo real. E logo ali abaixo tem os 3 primeiros passos. Pode descer. Então, o primeiro passo é cadastrar sua empresa. O segundo passo, acesse sua conta, adicione estoque colaboradores. Depois, só fazer o gerenciamento e controle de estoque. E aí embaixo tem as funcionalidades. Então, controle de estoque, controle de vendas, as análises que podem ser vistas através de gráficos. E o nível de acesso, que, como a gente já mencionou, são funcionalidades que são só para alguns níveis de acesso. Então, os vendedores não têm tanto acesso quanto o administrador e o dono da corporação. Caso não seja cadastrado, você pode clicar em cadastre agora, ou se já for, na parte de baixo, no footer, tem o link. Se você puder mostrar lá embaixo, também tem um footer. Isso. E aí, ou você cadastra ou você entra com o portal de gestão. Para cadastrar uma empresa é muito simples. Basta clicar em qualquer um dos links escrito cadastre-se, que você consegue encontrar o formulário.
E aqui nós preenchemos o formulário com as informações da empresa. Aqui nós temos o ramo do negócio, um telefone e a quantidade de funcionários. Aqui nós somos redirecionados ao cadastro do dono dessa empresa. E aqui criamos uma senha. Podemos ver que a conta foi criada com sucesso. Como se trata de uma conta nova, nós não temos muitas informações aqui. Nós utilizaremos agora uma conta mais antiga, com mais informações, para conseguir visualizar as informações aqui nos gráficos e tudo mais. Então, gente, agora a gente vai colocar a conta, né, uma conta que a gente já tinha, de uma empresa chamada Bonavita. A gente colocou os dados aí meio que mocados para a gente poder mostrar tudo visualizado e tal, porque a gente precisa desses dados. E aí, como vocês podem ver, a gente tem a primeira página, assim que a pessoa loga, que é o painel de controle, né? Já no painel de controle, a gente decidiu mostrar algumas informações, assim, que seriam de visualização rápida, mas que dariam alguma ideia do que está se passando no estoque agora. Então, a gente colocou uns gráficos, né? Primeiro são os gráficos de relação de produtos por categoria. Então, vocês podem ver aí que a gente tem um gráfico que mostra a quantidade de produtos, né, por categoria e tudo mais. Também a gente tem os gráficos de saída por semana, que são os produtos que saem e que são vendidos do estoque, né, em cada dia da semana. E, por último, o fluxo de saída total da empresa a cada dia. Assim, a gente consegue ter uma visualização melhor de como tá as métricas do nosso negócio, se o nosso negócio está vendendo bem, se o nosso negócio está vendendo mal, e como é que está indo o nosso negócio em si, né? Queria falar um pouquinho também dos desafios dessa página em si. Acho que o principal desafio dessa página foi tratar os dados, né? A gente pesquisou uma biblioteca de gráfico para usar nessa página, a gente achou uma bem legal. Só que os dados precisavam estar em determinado formato e a gente precisou formatar esses dados do back-end para o front-end antes de mandar para essa página, né? Para ele mostrar tudo bonitinho. Então, formatar esses dados e deixar os dados do jeito que a biblioteca espera foi um desafio para essa página. Então, mas no fim deu tudo certo, os gráficos estão bem interativos e mostram bastante informação do nosso estoque. Agora nós vamos visualizar o nosso estoque. Aqui nós temos 3 produtos e ao selecionar um produto, nós podemos dar baixa em um produto, digitar nossa quantidade e removendo esse produto do nosso estoque. É possível também que um produto entre em defeito ou a sua data de validade se expire. Então nós podemos vir e remover um produto com defeito. Para remover um produto com defeito, nós selecionamos o lote em que esse produto está. Como nesse caso nós temos apenas um lote para este produto, nós temos apenas uma opção de lote para remover. E aqui nós podemos escolher a quantidade de produtos a serem removidas desse lote específico. Aqui nós podemos ver informações a respeito deste lote. Aqui em cima, nós temos as opções de criar um novo lote e criar um novo produto. Para criar um novo produto, esse produto, após criado, ele é listado aqui nessa lista de produtos. E os lotes incrementam a quantidade desse produto. Então, criando um novo produto, nós podemos colocar o nome desse produto. E aqui nós podemos atribuir algumas categorias. Posso criar uma nova categoria. E até mesmo atribuir essa nova categoria ao meu produto. Após cadastrar, percebemos que esse produto tem quantidade 0, porque nós só criamos esse produto. Agora nós precisamos adicionar lotes para esse produto. Vamos criar um lote, então. Vou manter a data de entrada para hoje e a data de vencimento para um dia qualquer.
Aqui nós selecionamos o produto que nós queremos adicionar um lote. E aqui nós colocamos uma descrição. E nós podemos ver que o chamate agora possui 100 em quantidade deste produto. Além disso, nós podemos utilizar alguns filtros, por exemplo, por categoria. Aqui nós selecionamos uma categoria temperinho, por exemplo, e aqui só é visualizado os produtos que são pertencentes a essa categoria. Removendo então esse filtro, ele mostra todos os produtos. E aqui nós podemos também ordenar de forma crescente ou decrescente de acordo com o preço. Como nós podemos ver, o produto mais em conta aqui é o de R$10, está em primeiro. Enquanto nós colocamos a outra ordem, ele vai lá para o final. Eu acho que vale a pena também comentar sobre algumas das dificuldades dessa página quando a gente for desenvolver. A ideia principal dessa página é que essa vai ser uma página crucial, porque todo mundo que estiver usando essa página teria que ver a versão mais atualizada dessa página. Então, vamos supor que é o que o Igor, né? Ele acabou de fazer uma baixa aí. Outra pessoa que estivesse utilizando em outro aparelho, que pertence a uma mesma empresa, né? Não poderia ver essa lista desatualizada. Ela teria que ser atualizada assim que o Igor fizesse o abaixo no produto. Então, a gente tinha algumas opções para fazer essa atualização. Uma delas era o polling. O polling consiste da gente, a cada segundo, ficar fazendo requisição para saber se a lista está atualizada ou não. Eu, particularmente, não gosto dessa abordagem, porque ficar fazendo requisição constantemente no back-end tem um custo de servidor, tem um custo de uso também, para onde a gente está hospedando. Então, a gente escolheu utilizar o protocolo Socket, né, para fazer essa parte de real-time. Então, a gente tentou implementar essa parte do Socket. Então, vocês perceberam, toda vez que o Igor cadastrou um novo produto, alterou o estoque, trocou, deu baixo no produto, ele atualizou automaticamente na página e ele não fez nenhuma requisição a mais. Quem fez todo esse processo aí foi o Socket, que de forma automática atualizou, né, todas as informações de produto. E aí tá funcionando, tá show. E foi um desafio, né, porque só implementar Socket não é trivial. A gente teve que fazer toda a conexão entre back-end e front-end, mas no fim deu tudo certo. Agora a gente vai falar sobre a página de colaborador. Então, é aí que os admins e os owners, os gestores e os administradores vão adicionar novos colaboradores. Então, são eles que vão efetuar as vendas ou serem administradores e podem ter mais acesso a outras funcionalidades. Então, aí a gente tem o novo colaborador, em que a gente pede informações básicas como nome, CPF, e-mail. E aí o nível de acesso são os 3 que a gente já comentou. E aí uma senha padrão, que vai poder ser trocada posteriormente. Outras funcionalidades que a gente conseguiu implementar nessa página foi a edição do colaborador. Então, se você clicar no ícone ali, já vai vir esses dados e você pode editar qualquer informação desse colaborador, inclusive esse nível de acesso. Então, se alguém for promovido na sua empresa, ou então alguém não conseguir mais ser administrador, você pode alterar esse nível de acesso. E você também consegue desativar um colaborador. Ao invés de você excluir esse colaborador, você desativa. Por quê? Porque se você exclui um colaborador, você perde todos os dados que todas as vendas que ele fez, você perde esses dados. Então, você apenas o desativa. Então, esse colaborador desativado não vai ter mais acesso à aplicação, mas os dados deles, as vendas que ele fez, não vão ser perdidas. Outra funcionalidade também é que quando você tem um número muito grande de colaboradores, para você conseguir encontrar eles com facilidade, você precisa de uma busca, né? Então você consegue buscar pelo nome desse colaborador. Além dessas funcionalidades, é possível visualizar as vendas dos seus colaboradores. Então, ao clicar em visualizar vendas, ele já vai para o histórico de vendas e já filtra as vendas de um colaborador específico. Essa página de histórico, ela mostra basicamente todos os históricos da aplicação.
toda. Então, ela possui uma busca por colaborador, para ser achada mais fácil, e os dados por dia. Uma das dificuldades encontradas nessa página, de acordo com o protótipo, a gente teve a ideia de não ficar repetindo as datas, né, todos os dias, e aí de separar isso por dias. E aí foi implementada uma função para ser mostrada as datas acima, de acordo com o dia. Isso. Bem, até agora todas as funcionalidades que nós mostramos estão disponíveis apenas para contas de dono e de administrador. Então agora nós iremos logar em uma conta de vendedor para conseguir visualizar as funcionalidades disponíveis. Aqui nós podemos ver que os gráficos continuam disponíveis em relação ao fluxo de saída, produtos por categoria e saídas por semana. As duas outras opções que estavam aqui não estão mais disponíveis. E aqui nós podemos acessar o estoque. Porém, não podemos criar lotes, que era um botão que estava aqui, e nem mesmo criar produtos. E ao selecionar um produto, nós podemos simplesmente dar baixa. Nós não temos aquela opção de remover um produto com defeito. Então, o vendedor vai simplesmente digitar uma quantidade e dar baixa nesse produto. E esse histórico de vendas fica disponível apenas para gestores e administradores. O próprio vendedor não consegue visualizar todas as alterações que ele tem feito. A gente teve uma preocupação, foi dos nossos objetivos nessa disciplina, era fazer uma aplicação disponível tanto para desktop quanto para mobile. Então, nosso desafio era criar uma aplicação TWA. Para isso, a gente teve que fazer com que toda a nossa view, né, que toda a nossa aplicação fosse responsiva. Então, aqui vocês podem ver que ela funciona tanto para mobile quanto para web, e tudo está bem responsivo, bem intuitivo, e você consegue fazer todas as aplicações, todas as funcionalidades do seu nível de acesso, né? Tanto o admin, quanto o owner, quanto o seller, você consegue ter acesso a todas as funcionalidades que você teria usando a versão desktop. Então, foi um grande desafio para a gente, mas felizmente deu certo e nós estamos muito felizes com isso.